Esse é o segundo episódio da nossa nova série aqui no Foca no Livro, Ezequiel e o Espírito. Estamos olhando para o livro de Ezequiel e aprendendo princípios sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida como povo de Deus hoje, a partir da experiência da ação do Espírito Santo lá na vida do povo de Israel, naquele contexto em que eles estavam no exílio da Babilônia e precisavam tanto ser refeitos, reconstruídos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus continua soprando hoje e eu creio que Ele vai soprar na sua vida ao longo dessa jornada, dessa caminhada por esses estudos. Obrigado por estar aqui. Se você puder curtir esse vídeo, deixar um comentário, compartilhar com mais pessoas, eu fico extremamente grato. Hoje nós vamos ler Ezequiel capítulo 11, verso 18 ao 20. Esse mesmo princípio, essa mesma ideia vai aparecer em outro momento no livro de Ezequiel, também lá no capítulo 36, versos 26 e 27, depois você anota aí para conferir. Mas vamos ler esses versos e estudá-los hoje. Diz assim a palavra de Deus: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Há tantas coisas profundas aqui. A gente tem que entender que quando Ezequiel diz em primeiro lugar, aliás, Deus diz por meio do profeta Ezequiel, ele diz ao seu povo que ele lhes dará um coração não dividido, um novo espírito, e trocaria o coração então de pedra por um coração de carne. Deus está falando de uma cirurgia, de uma operação que na verdade implica um novo nascimento, é um novo espírito, um novo coração. Aqui as ideias espírito e coração estão sendo usadas no sentido quase que de sinônimos, porque está falando do ser interior, da natureza sendo transformado. E o povo de Israel àquela altura tinha um coração dividido porque eles estavam adorando a falsos deuses, eles haviam se corrompido com a idolatria, que é comparada pelos profetas muitas vezes ao adultério, à prostituição. Eles haviam se entregado em alianças de amor, devoção a outros deuses, os deuses das nações vizinhas, nações pagãs que não serviam ao Deus de Israel. E é por isso que Deus está dizendo que vai dar para eles um coração não dividido, porque eles voltariam a se aliançar exclusivamente com Deus. Ele faria uma nova aliança com o seu povo, e essa seria uma aliança do coração, um coração que passaria então a obedecer, um coração que os levaria a agir segundo os decretos de Deus e as leis de Deus, um coração obediente a tudo isso. E acima de tudo, Deus faria com essa operação de reconstrução, de transformação do coração, do espírito, Ele os faria novamente enxergá-lo como aquele que tinha aliança com eles também. Ele diz: eles serão o meu povo e eu serei o Deus, o seu Deus. É uma ideia de uma relação matrimonial, de um casamento. Deus havia se casado com o seu povo, estabelecido os votos e os compromissos dessa aliança, e Deus sempre foi fiel a essa aliança. Mas o povo de Israel em vários momentos foi infiel. E Deus está dizendo: quando eu fizer essa obra de reconstrução e ela estiver completa, eles voltarão a ser o meu povo e eu serei o seu Deus. É como um marido se comprometendo com a sua esposa e vice-versa. Deus está dizendo: eu estou comprometido com esse povo a ponto de resgatá-lo, de trazê-lo de volta, de limpar o coração deles desses falsos deuses, desses ídolos. E eu creio que essa mensagem é muito pertinente para o nosso tempo, porque quantas vezes nós também temos dividido o nosso coração, levantado altares, não literalmente, mas nossos sonhos, nosso egoísmo, nossas paixões e preferências, tudo isso tem muitas vezes relacionamentos, enfim, tem ganhado um lugar no nosso coração que deveria ser exclusivamente de Deus. Então, o espírito que nós vimos no episódio anterior, que é o espírito que vocaciona, que nos chama, que nos escolhe, nos separa, é também o espírito que santifica. E aqui a ideia de ser santificado é de ser separado para um uso exclusivo, não dividido. Deus quer a sua atenção exclusiva, Deus quer o seu coração por inteiro. Então, o convite do Espírito para você hoje é
derrubar os altares, a idolatria do coração, para focar exclusivamente nele, saber que ele é o nosso Deus, ele será para sempre o nosso Deus, e o coração deve voltar a pulsar de amor e devoção exclusivamente a ele. Seu coração se endureceu, seu coração se afastou dele, ore agora mesmo e creia que o Espírito Santo vai reconstruir e transformar esse coração de pedra num coração de carne, um coração que adora e serve exclusivamente a Jesus. Deus abençoe a sua vida.